Aleluia. A paz do Senhor, amém? Digno é o Senhor de ser honrado nessa noite pelos lábios daqueles que professam o seu nome com fé, com convicção, com certeza de que Ele está em nosso meio e o Senhor se alegra de nós. Falar para quem está perto de você e diga para essa pessoa, nessa noite, Deus vai ter de você o seu melhor. Em nome de Jesus, amém? Dê o seu melhor para Ele, porque o Senhor é o melhor para nós. A gente não tem nem como dizer o melhor de Deus, porque não cabe outra coisa em Deus senão o melhor. Ele é o melhor, Ele é a expressão, Ele é a referência do melhor. Então o Senhor, que é o melhor, é a melhor parte, Ele está ligado a nós, Ele está derramado sobre nós, a sua presença se manifesta sobre nós. Assim, Senhor, nós bendizemos, Pai, o Teu nome. A Tua presença, Senhor, nos é suficiente. Deus, nós não precisaríamos de mais nada, Pai, nesse dia, e não temos necessidade de coisa alguma, Senhor, dessa vida, senão a Tua presença, Pai. Que não nos falte, Senhor, ó Deus, a manifestação do Teu amor, a graça, a misericórdia, o Teu favor, ó Senhor, que não falte sobre nós a Tua presença, ó Deus, que nunca nos falte, Senhor, o prazer, Senhor, de estarmos diante de Ti e prostrarmos, ó Deus, o nosso coração perante a Tua face. Que nada, meu Senhor, nada, ó Deus, tire aquilo que é de mais importante para nós em nossa jornada, em nosso ciclo de vida, senão a Tua presença. É dela que nós precisamos do Senhor para todas as coisas, Pai. Em detrimento de qualquer coisa dessa vida, qualquer busca, sonho, projeto, a realização dessa vida, nada, Senhor, é maior, e nada pode ser maior do que o prazer de estarmos na Tua presença, Pai, porque o Senhor é a nossa recompensa, o Senhor é o nosso tudo. Então enche-nos, Senhor, nessa noite de tal forma, Deus, que nós sintamos, Pai, que tudo o que estimulou o nosso coração a outras buscas, a outros interesses, tudo isso caia perante, Senhor, a majestade do Eterno. Que tudo isso, Senhor, se prostre diante da presença retumbante e gloriosa do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque nessa noite, nessa hora, nesse instante, nós não queremos outra coisa, Senhor, senão a Tua presença. Senão a Tua presença. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, certos de que o Teu Santo Espírito se move sobre nós, ó Deus, e ministra aos nossos corações, segundo a vontade do Senhor, para a glória do Teu nome. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Você está bem? Glória a Deus, você está bem? Aleluia, bendito seja Deus. Quero dizer para os irmãos o quanto é importante a gente confiar cada dia, viver cada dia a expectativa de que algo novo de Deus vai vir. Algo novo de Deus vai vir. Eu quero desde já profetizar na sua vida, tem algo novo de Deus para você. Tem algo novo de Deus, não é uma frase de efeito, é uma certeza, uma convicção que eu guardo no meu coração, porque eu vivo essa expectativa todos os dias. Todos os dias, basta cada dia o seu mal. Então não adianta a gente imaginar que o dia seguinte ele vai carregar o mesmo fardo, o mesmo peso de dias que já se passaram. A gente não precisa repetir no futuro o passado. A gente precisa viver um futuro novo, a gente precisa viver uma expectativa nova, e a gente precisa confiar, porque é isso que Deus tem para nós. Cada novo dia, se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Deus não renova só misericórdia, Deus renova graça, Deus renova esperança, Deus renova a expectativa de algo diferente. O Senhor faz novas todas as coisas, porque Ele responde por isso. Ele responde pelas coisas novas que são feitas em todo o tempo, porque Ele é Deus de ineditismo. Ele faz tudo inédito, Ele faz tudo novo, e a gente só precisa confiar e acreditar que Ele está fazendo algo novo agora e preparando esse algo novo já para amanhã. Eu creio nisso em nome de Jesus. Aquilo que Ele tem preparado é exatamente aquilo que cabe na vontade dEle e que nos é revelado, manifesto, que cabe na vontade de Deus. É que a gente precisa aprender a entender a vontade de Deus, a compreender o que cabe na vontade de Deus, porque às vezes desencaixa, e as pessoas acabam vivendo uma vida de murmuração.
olhando cada dia como se estivesse vivendo a mesma coisa e parece que nada muda, parece que os problemas são os mesmos, parece que as angústias se repetem e o Senhor está mostrando todo dia de coisa nova. O problema é que os nossos olhos estão colocados no lugar errado e aquilo onde nós focamos, aquilo expande, aquilo ganha proporção, aquilo ganha uma volumetria enorme. A gente só precisa olhar para o lugar certo. Então olhe para a direção que Deus te tem conduzido a olhar, em nome de Jesus, e tenha certeza que tudo aquilo que Deus quer realizar na sua vida, abra o seu coração e se prepare, porque Ele vai realizar. Talvez isso encaixe com o que você sonha e deseja, talvez não seja literalmente como você pensa, mas Deus tem o melhor para você. Diga: Deus tem o melhor para mim. Amém? O texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40, se você encontrou, diga amém. Já me dá uma referência das pessoas que encontraram. O texto de Marcos capítulo 1, versículo 40 diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Você pode se assentar em nome de Jesus? Louvado seja Deus. O que é que alimenta você a cada dia? O que é que estimula você a cada dia para você levantar? O que te encoraja? O que que faz você se movimentar? O que que te projeta para você fazer coisas que você faz, ou te conduz ou induz a você não fazer o que deveria? Fato é que a gente está cercado de tantas coisas da vida. Nosso dia a dia, ele é tão cheio de afazeres, tão cheio de tarefas, e que às vezes a gente está fazendo aquilo de forma tão mecânica, tão repetitiva, e a gente para de olhar para o processo como um todo, a gente deixa de olhar para a história da nossa vida. A história da nossa vida. Sabe que tem muitas pessoas que escrevem a sua biografia, a sua autobiografia, e tratam a sua vida toda num livro. Cada pessoa tem a oportunidade de falar da sua autobiografia, de falar da sua vida. E como é interessante, como é legal quando a gente pode olhar para a nossa vida e ver tudo que a gente viveu lá atrás até chegar aqui. Alguns têm mais capítulos para serem acrescentados nessa autobiografia, outras pessoas com uma idade mais, uma faixa etária mais baixa, mais reduzida, talvez não tenha tantas histórias, mas ainda assim tem coisas para contar. Mas isso diz respeito a tudo que nós somos. Quem é você? Quem é você quando você para e reflete em tudo que você já viveu? Quais são os sonhos, projetos? O que é que você empreende, deseja empreender? O que que te sacode a ponto de você dizer assim: poxa, eu preciso parar, respirar, preciso sacudir a poeira, o pó, eu preciso seguir, preciso avançar, preciso ser resiliente. Eu não posso parar pelas circunstâncias, eu não posso me deixar deter por absolutamente nada. O que eu quero dizer com isso é que para todos nós, indiferentemente, todos nós temos motivos, alguns deles nós alcançamos, outros a gente tem mais dificuldades para alcançar, mas o dia após dia ele se sucede, porque o tempo não para. A poesia já dizia isso, né? Já fala a respeito do tempo não para e não para realmente. Não tem como se refrear o tempo, então não dá tempo da gente parar para poder chorar aquilo que passou e que não deu certo, que não aconteceu, ou a gente se permitir ser detido pelas circunstâncias de vida que nos travam,
que nos desaceleram. Sabe que essa passagem diz respeito exatamente a isso. Era um homem que era leproso. Esse homem leproso, ele está diante de Jesus e ele pergunta para Jesus, o resumo bem prático é esse. Esse homem, ele pergunta para Jesus se Jesus, quer operar aquele milagre na vida desse homem. Você quer, Jesus? O Senhor quer fazer isso? O Senhor quer operar esse milagre? O Senhor quer desenhar uma nova história para mim? O Senhor quer escrever algo diferente para mim? E algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, de uma forma muito liberal, muito natural, essa pessoa vai até Jesus e diz: eu preciso resolver esse negócio. Eu preciso que isso seja resolvido, mas eu não posso. Eu tenho lepra, tenho uma enfermidade e eu não consigo fazer isso. Isso diz muito respeito à impossibilidade humana. É quando a gente reconhece que de fato não dá para fazer. Tem coisas que a gente consegue fazer e a gente arregaça as mangas, vai e faz, não é assim? Mas tem coisas que não dá. E eu percebo que todas essas coisas que a gente não consegue resolver, tudo que a gente não consegue dar conta, é porque Deus estabelece um limite e define que a partir dali é com Ele. A partir dali é com Ele. Tudo que foge ao natural, tudo que foge do nosso controle, Deus estabelece aquele limite para determinar que a partir dali, a partir daquele instante, é com Ele. E para a gente poder viver algo diferente, a gente vai precisar entender o que é relacionamento. A gente vai precisar compreender o que é relacionamento. E nesse relacionamento é um negócio extraordinário. Sabe quando a gente fala de relacionamento, volta e meia a gente lembra, normalmente, relacionamento é muito amplo, não é? Porque tem relacionamento trabalhista, existe relacionamento de negócios, existe relacionamento conjugal. Normalmente a gente acaba canalizando para relacionamento conjugal. Mas eu acredito que seja uma das formas mais práticas e didáticas da gente entender o que de fato é relacionamento. Porque num relacionamento conjugal, hoje, num determinado nível, outrora não foi assim, outrora eram pessoas desconhecidas. E elas passaram a se relacionar de tal forma que o nível de envolvimento e intimidade é outro, porque é natural do processo, é natural da caminhada que o relacionamento ele se aprofunde, senão a gente estaria falando de um casamento fadado ao fracasso. Quando o Senhor ele se posiciona como noivo, e a igreja é a noiva, e a noiva se prepara para o noivo, é a igreja que estimula o relacionamento para que possa desfrutar na sua profundidade do que é esse envolvimento com Cristo. E é por isso que nós somos instruídos em todo o tempo, as Escrituras nos instruem para isso, a nossa vida, a nossa rotina na igreja, ministério, no dia a dia, nós somos instruídos para que a gente alimente o relacionamento, porque não há relacionamento efetivo se não há a vontade, o desejo de uma das partes para que isso aconteça. Como a vontade de Deus, ela é imutável, ela é imacessível, ela é inviolável, ela não muda, ela é inalterável. O que faz com que essa relação fique comprometida em alguma circunstância ou em algum momento é por conta da posição do homem. É por conta da posição do homem. Mas vamos lá, eu estou falando de relacionamento. Por que eu estou falando de relacionamento? Porque vem esse homem e de forma liberal ele diz para Jesus: eu preciso resolver isso, eu preciso resolver essa situação, mas eu não consigo, está fora do meu limite. E Jesus entende que aquele instante é o instante em que aquele homem reconhece que tem uma fronteira entre o que eu posso fazer e o que não dá mais para mim. O que é que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer. Quando ele pergunta para Jesus: o Senhor quer me curar? O Senhor quer me sarar? Jesus diz o quê? Sim, eu quero. E ele libera a palavra e diz: ser limpo, ser limpo. Mas me chama a atenção quando Jesus diz eu quero, porque quando ele diz eu quero, me lembro do que o profeta Jeremias ele declara, quando ele diz assim: a mensagem para Israel é: eu sei, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Ele está dizendo, o Senhor está dizendo: eu tenho um projeto, eu tenho algo pronto. Não é algo que foi inventado de uma hora para... Não, eu tenho algo pronto.
Eu tenho um projeto. Projeto é algo que está muito bem desenhado, muito bem definido, muito bem especificado. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. O que o Senhor está dizendo é: tem algo bom para você. Tem algo bom que está preparado para você. E eu quero dar ao fim o resultado que você deseja. Deus chancela a vontade do coração do homem, desde que o coração do homem, que é enganoso e corrupto, não atravesse a vontade de Deus. É por essa razão que algumas pessoas começam a entrar num grande conflito, porque dizem assim: mas se a Bíblia diz que Deus, Ele realiza o desejo do nosso coração, por que será que eu tenho um desejo de tal forma isso não aconteceu ainda? Porque o que está vendo? Onde é que o sonho do seu coração, ele entra numa condição de intercessão? Lembra lá da escola, intercessão, né? Quando a gente estudava conjuntos, a gente estudava que intercessão eram as partes comuns, onde havia algo comum. Então, onde o seu coração, o desejo do seu coração intercepta o desejo do coração de Deus. Porque se ele tem alguma coisa pronta, é bem assim. A diferença entre projeto e execução é que a execução, quando ela foge ao projeto, ela tende a se estabelecer como algo completamente fora do que foi pensado antes. Mas quando algo é executado rigorosamente dentro do que foi projetado, do que está no projeto, você vai ter o espelhamento de algo que um dia foi sonhado e que de fato aconteceu. E essa é a realidade ideal da nossa vida com Deus. Entender qual é o desejo do coração dele, qual é a vontade dele. Então vamos lá, vamos voltando. Aí o homem diz assim: quer me curar? E aí Jesus diz: eu quero, seja limpo. Eu quero que você seja curado, seja limpo. Seja limpo. E ele foi limpo. Mas sabe outra coisa que me chama a atenção? É que nesse texto está falando que, versículo 43, que Jesus advertiu ele severamente. Não foi somente o curar por curar. Existia alguma coisa além daquilo. Para a gente quebrar aquele paradigma de que as pessoas querem relacionamento com Deus pelo que Ele pode dar. E ainda que a Bíblia não entre no detalhe, qual foi a razão que Jesus foi levado a advertir severamente aquele homem que estava leproso? Dá para a gente parar para refletir em algumas passagens, paralelamente, transversalmente ao texto que nós estamos lendo, porque nós vamos lembrar que a lepra na Bíblia, ela tem uma relação direta, e um tratamento espiritualmente falando, ela tem uma relação direta com o pecado. Você vai se lembrar que no Antigo Testamento, Deus estabeleceu que o leproso, ele não poderia ficar em convívio com outras pessoas. Não era única e rigorosamente pelas questões de natureza biológica, pela condição clínica da pessoa afetada, mas tinha algo como lastro, como subsídio para a gente entender, espiritualmente falando, que a lepra diz respeito ao pecado. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Tem uma mensagem, tem um recado de Deus com relação a separar quem está leproso do restante da congregação, do restante do povo. Essa foi a instrução de Deus para Moisés no Antigo Testamento. As cidades que eram estabelecidas especificamente para que o leproso saísse dessa cidade e ocupasse um outro lugar, era para que ele estivesse completamente separado. Ele não estava esquecido, mas ele estava separado. Tempo de reflexão, tempo de retratação, tempo de reavaliação. Então vamos lá, esse homem está leproso e ele chega para Jesus, diz que quer ser curado, e Jesus pergunta a Jesus se Jesus cura ele. Jesus diz que sim, eu quero curar você, seja limpo. E aí Jesus adverte a ele severamente, pede para que ele cumpra todo o rito, toda a liturgia de alguém que é sarado, restaurado, apresentar-se ao sacerdote. Mas o que me chama a atenção disso tudo? Porque a história daquele homem, quando a gente fala de lepra, mesmo porque a lepra, até então, entende-se que a lepra fala de uma enfermidade incurável. Aquele homem era um homem leproso, fadado a um desfecho dos piores possíveis para a vida de alguém.
Aquele homem não tinha mais alternativa de vida. O que aquele homem ia ter na vida agora? Ele só espera morrer. Porque do ponto de vista físico, a lepra gera como consequência a abertura de feridas no corpo. A abertura de feridas no corpo abre caminho para uma infecção generalizada. Imagina o desconforto desse homem cheio de feridas abertas, e o odor gerado por essas feridas, alguém que já era segregado. E naturalmente, pela instrução bíblica, pela instrução de Deus na lei dada a Moisés, era para ele andar separado. Imagina ele carregar tudo isso. Imagina psicologicamente um homem que está afastado, não pode estar junto das pessoas, é alguém que está cheio de ferida, esteticamente está muito feio. O que você acha que uma pessoa numa condição dessa pode pensar do futuro? O que ela pensa? E a gente, quando para olhar essa situação, imagina assim: poxa, que situação complicada daquele homem, hein? Que coisa difícil aquele homem estava vivendo. Mas como eu falei que a relação da lepra, enquanto debilidade física, tem uma relação espiritualmente falando com o pecado, eu quero falar exatamente sobre o que o pecado causa na vida de alguém quando essa pessoa está muito relacionada com o pecado, muito envolvida com o pecado. É alguém que está fora da brasa, é alguém que está distante do projeto, é alguém que está separado do propósito, é alguém que não consegue mais exalar o bom perfume de Cristo, porque as suas feridas espirituais dão conta de que essa pessoa não é uma pessoa que está num bom estado de posicionamento diante de Deus. Esteticamente, ela não apresenta a beleza de Cristo. Então essa relação do pecado com a lepra diz respeito exatamente àquilo que Jesus disse para aquele homem quando falou: se apresente ao sacerdote, cumpra o rito que naturalmente foi dado por Deus a Moisés. Mas me chama a atenção porque Jesus advertiu aquele homem severamente. Mas eu paro para perceber que a história daquele homem mudou, porque até então ele era somente um homem leproso, e um homem leproso não tinha um projeto futuro. Qual era o projeto de um homem leproso, senão morrer? Mas sabe o que acontece na vida dele? É que cada dia precisa ser vivido como um dia especial, como um novo dia. Se você acreditar ao dia de amanhã, talvez a mesma frustração que você viveu no dia de hoje, você está matando um projeto de Deus vivinho, sepultando um projeto de Deus vivinho. Você sabe o que vai ser daqui a mais algumas horas? Sabe? Você tem a ciência ou a informação do que vai acontecer daqui a alguns minutos? A gente está falando de futuro. Você sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas, alguns dias, do dia de amanhã ou depois? Não, você não sabe. Mas as pessoas costumam matar o dia, costumam matar as semanas, porque elas selam, no mundo do espírito, elas selam uma palavra profética de fracasso, de fragilidade, de derrota, de tristeza, de angústia. E é exatamente pelo fato dessa pessoa estar desfigurada pelo pecado, ela não acredita em mais nada. Assim era com aquele homem até ele encontrar Jesus, porque até então, para um homem que é leproso, um homem que tem uma lepra, uma doença incurável, a leitura dele da vida, dali para frente é igual. Como é que vai ser amanhã? Vai ser igual. Para alguém que está leproso, amanhã ele continuaria leproso, e depois ele continuaria leproso. E se nós estamos falando de uma enfermidade que não tem cura, até o dia dele morrer, ele continuaria leproso. Alguém poderia dizer assim: não, natural aquele homem pensar dessa forma, porque se era uma doença incurável, ele não teria outra coisa a imaginar senão que os outros dias seriam iguaizinhos a todos aqueles que ele viveu anteriormente, e até aquele dia. Eu quero dizer para você uma coisa: não mate o dia de amanhã. Não mate o dia de amanhã.
Não encerre o dia de amanhã, o dia do amanhã, pelo que você viveu hoje ou pelo que pressupõe que vai ser o dia do amanhã. Ah, tá com cara de que vai ser assim, então vai ser assim. Não, não vai ser assim. Porque Jesus, Ele muda tudo. E bastou um encontro. É exatamente isso que eu quero focar. Eu quero chamar a sua atenção, que foi um encontro. Tudo estava muito igual, até aquele homem encontrar Jesus. Estava tudo muito igual. Olhe para a sua vida que você vai ver que tudo parece muito igual. Talvez você esteja chateado, angustiado, preocupado, tenso, não sei, por algo que já se repete, ou parece que é a mesma coisa, e parece que amanhã vai ser igual, e na semana que vem vai se repetir, na outra não vai mudar. Aí por tabela, as pessoas acabam matando o dia seguinte, matando o dia posterior. Mas aquele homem, ele estava vivendo uma realidade diferente só pelo fato dele ter se encontrado com Jesus. Eu peço que você, com extrema atenção e direção do Espírito, compreenda as peças-chave dessa mensagem, e elas dizem respeito a lepra, a pecado, encontro com Jesus e mudança de realidade. Pelo Espírito de Deus, entenda o encaixe de todas essas partes, todas essas peças, que você está entendendo exatamente que aquele homem que era leproso, fadado a uma vida limitada, restrita, uma questão de saúde, estava fadado à morte. E a lepra para a nossa vida, e substancialmente ela diz respeito ao pecado, ela nos torna alguém desfigurado com relação à presença de Deus, com relação ao projeto de Deus, ao plano de Deus, e o quanto que a gente precisa zelar e cuidar por um relacionamento aprofundado, um relacionamento contínuo, perene, permanente, porque é isso que constrói relacionamento de fato, e como isso pode mudar uma realidade. É exatamente isso, é exatamente sobre isso. É por isso que eu quero dizer para você que ainda não acabou. Por que não acabou? Não acabou porque ainda existe o amanhã. Não acabou porque existe um dia que ainda vai nascer. Não acabou porque as misericórdias do Senhor se renovam, as perspectivas se renovam, a presença dele se renova, a fonte ela é renovável, porque ele é manancial. O manancial tem algo de especial, ele não repete as águas. O manancial traz sempre águas novas. Águas novas. Tem uma frase de um escritor brasileiro, Fernando Sabino, que ele diz assim, ele fala exatamente dessa forma, ele diz assim, tudo no final vai dar certo. Eu já ouvi essa frase e aí me lembrei dela. Tudo no final vai dar certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou o final. Isso me faz lembrar exatamente que Deus projeta e planeja para a sua vida. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. É que não acabou, é que ainda não está finalizada a história da sua vida, a história do seu projeto familiar, a história do seu projeto de relacionamento com seus filhos, o projeto profissional, enfim, tudo aquilo que está relacionado com a nossa vida, porque eu vejo exatamente nessa circunstância da passagem que nós estamos lendo, que tudo daria a entender que o desfecho seria o pior possível. E o que seria um homem leproso diante de Jesus Cristo? O que seria um homem leproso diante de Jesus? E Jesus dá atenção àquele homem. Então me chama a atenção é que naquele momento que aquele homem se aproxima de Jesus, Jesus ele permite a aproximação. Quando você dá caminho para que alguém se aproxime de você, é porque você está interessado em ouvir o que aquela pessoa tem para dizer, você tem algum interesse em saber o que está acontecendo. Você abre caminho para viver alguma experiência, algum momento. Aquele homem se aproxima de Jesus. E qualquer pessoa diante de um leproso manteria distância. Jesus não fez isso.
Jesus recebe aquele homem. Isso mostra a natureza de Deus em Cristo. Nosso pecado pode nos desfigurar, enquanto feitura das mãos de Deus, que foi agora completamente desfigurada pelo pecado. Essa é a condição do homem pecador. O homem que perdeu a sua literal semelhança com Deus. É alguém que está feio, desfigurado. E para alguém que carrega uma enfermidade, uma lepra, quem carrega um pecado, talvez fosse fácil das pessoas dizerem: não quero, não se aproxime, não chegue perto. Aliás, sem hipocrisia, é o que muitos de nós fazemos. As pessoas precisam ficar afastadas, distantes. Não se aproximem. Isso vale até para a gente poder fazer uma revisão, uma revisional, da nossa forma, nossa conduta. Como Jesus agiria no nosso lugar. Até alguém com enfermidade, peraí, Pai do Senhor, irmão, mas fica lá. Pai, eu te amo, irmão, eu te amo, mas fica aí longe. Jesus recebe aquele homem, ele permite a aproximação. Ele não quer que você se afaste dele. Ele não quer que você se afaste dele. E normalmente é o costume, a postura de algumas pessoas, quando elas passam seus momentos mais difíceis, seus momentos mais angustiantes, elas tendem a se afastar ou tendem a perder a credibilidade no evangelho, porque alguma coisa não deu certo, porque a situação não é das melhores possíveis, porque não está acontecendo como eu queria, como eu sonhava. Mas não é dessa forma. Ele permite que você se aproxime dele, e é a razão de ser do nosso relacionamento com Deus. É que para relacionamento com Deus, talvez seja diferente daquilo que a gente trata como relacionamento entre pessoas, né? O casal, por exemplo, talvez se estiver num momento mais instável, talvez não seja o momento apropriado para trocar um pouco de carinho, de beijo. Parece incoerente, né? Parece incompatível. Mas o relacionamento com ele é diferente. E mesmo diante das circunstâncias que parecem ser as mais complexas, as mais difíceis, ele está abrindo caminho para você se aproximar. Porque é a única forma das coisas mudarem. Não tem outra alternativa, não existe outro mecanismo, não tem outra forma das coisas mudarem senão pela aproximação com ele. Jesus abre caminho para aquele homem se aproximar, e aquele homem abre o coração para dizer: você quer me curar? Era a alma daquele homem gritando: não aguento mais isso, eu não suporto mais isso, não dá mais para mim viver dessa forma. Eu já matei muitos, entre aspas, muitos amanhãs. Por isso eu estou aqui, leproso, e eu preciso de alguma coisa diferente na minha vida. O Senhor quer me curar? Jesus diz: eu quero. Está aí, você entendeu. Eu estava esperando que você se aproximasse. Eu estava aguardando que você se aproximasse. Uma certa oportunidade, isso é capítulo 9 de João, se eu não estiver equivocado na referência. Mas Jesus está passando com seus discípulos, tem um cego de nascença. E aquele cego de nascença está ali, as pessoas passam, os discípulos perguntam a Jesus: mestre, esse homem está assim, ele é cego de nascença porque ele pecou? Ou porque os pais dele pecaram? Porque na lei de Moisés está escrito que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta gerações, né? E aí perguntaram: ele está cego por causa do pecado dele? Ou é por causa do pecado dos pais? E Jesus diz: esse homem cego, ele não é cego nem por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Esse homem é cego. Olha que coisa, olha que palavra vinda de Cristo. Ele diz assim: esse homem é cego para que nele
se manifeste a obra de Deus. Nele se manifeste a obra de Deus. Obra diz respeito a algo concreto, algo pegável, factível, real, alguma coisa está acontecendo, tem que ser visível. Quando o Senhor diz assim, sejam as vossas obras conhecidas diante dos homens, o Senhor está dizendo, faça alguma para que as pessoas vejam. Elas precisam ver. As pessoas precisam ver. Você precisa falar de Jesus, você precisa exibir Jesus, você precisa carregar sua Bíblia sim, você precisa dar glória a Deus sim. Você precisa sair do meio da rodinha dos escarnecedores. Você precisa sair da rodinha das piadas pervertidas. Você precisa sair daquele ambiente de maledicência. Você precisa sair sim. Não pode estar ali misturado. Você é diferente. Sejam as vossas obras conhecidas diante dos homens. O próprio Jesus, quando ele fala a respeito da candeia, ele diz, quem que tendo uma lamparina, uma candeia, coloca debaixo do alqueire, põe ela debaixo de um armário, não, coloca num lugar sobre um velador e coloca num lugar onde todo mundo possa ver. Você é a lamparina de Deus. E a luz de uma lamparina, ela irradia 360 graus. Ela não brilha para um lado, ela não brilha só para um trecho, para uma fatia. Ela brilha 360 graus, você coloca ela aqui e irradia igualmente para tudo que é lado. Isso mostra o que a Bíblia diz, sede constantes, firmes e constantes. Sede firmes e constantes, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Sempre abundantes, sempre irradiando o grande brilho de Deus que está na sua vida. Então não dá para se enxergar a manifestação da glória de Deus, da obra de Deus, para alguém que coloca isso, esconde isso. Não esconda isso. Não esconda isso, você tem que exibir isso. Você não vive uma vida envergonhada porque você é crente em Jesus Cristo. Pelo contrário, você vive uma vida extraordinária, porque você tem a maior riqueza que alguém pode ter nessa passagem. A maior riqueza, a maior conquista, sua joia preciosa é guardar o seu coração para que o Senhor ele reine. Esse é o nosso tesouro. Nosso tesouro. Aí Jesus, quando falou, é para que a obra de Deus se manifeste na vida desse homem que é cego, e aquilo desconstruiu uma imagem dos discípulos em relação ao cara que era cego. Porque o que dizia respeito a um cara cego? Um cara cego é alguém que precisa dos outros. Depender dos outros, hein? Diga aí, vai, diga. Misericórdia, depender dos outros. Alguém que não tinha como. Bom, se ele não podia fazer nada sozinho, ele dependia até financeiramente. Ele dependia até para se alimentar. Ele dependia dos outros até para ele realizar as suas necessidades. Você está me entendendo? Difícil imaginar que alguém tivesse o cuidado de dar essa atenção para aquela pessoa, né? Então possivelmente aquele homem ainda guardava outras características para alguém que estava cego. Mas Jesus olha para aquele homem e diz assim, eu estou vendo coisa boa na vida desse cara. Tem coisa boa que eu quero fazer na vida dele. Vocês estão matando o cara, vocês estão dizendo que ele é um cego e o pecado dele é dos pais dele, imaginando que ele não serve para nada. Eu estou enxergando diferente. Meu Deus do céu, olhar alguém pela lente de Jesus Cristo é enxergar coisas que a gente nunca conseguiu ver. Nunca. Jesus olha para aquele homem e diz assim, é para que a obra de Deus. Ele não fala, é para que o poder, é a manifestação do Espírito. Não, a obra, vai acontecer alguma coisa na vida desse homem. E vai acontecer. Quando esse leproso chega para Jesus e diz, eu não aguento mais. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele está gritando e dizendo, não aguento mais. Não suporto mais. Alguém que estava dizendo, eu não posso tolerar mais que o meu amanhã seja igual a hoje. Já fiz isso por um longo tempo. Não mais. Então diga comigo assim, não mais. Não mais. Você não mata mais o amanhã, você não mata mais a próxima semana, você não mata mais o mês, não mata mais o ano, porque tem gente
que passada a virada do ano, cheia de expectativa, passa o primeiro dia, já acha que o ano vai ser igual, a mesma coisa, mudou nada. Jesus abriu o caminho para que aquele homem se aproximasse, e quando aquele homem se aproximou, Jesus disse: eu quero. Ele se aproximou, Jesus disse: eu quero. Mais do que operar aquele milagre de cura na vida daquele homem, Jesus estava dizendo: eu quero você comigo, eu quero a sua alma comigo, eu quero o seu coração comigo. Ele quer a sua alma, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer um relacionamento de verdade. Marcos capítulo 2, versículo 17. Você não sabe que os sãos não precisam de cura? Quem precisa de médico é quem está enfermo. A gente vai precisar olhar para dentro de nós mesmos, e a gente vai precisar reconhecer que a gente precisa de restauração, a gente precisa de cura, a gente precisa de renovo, a gente precisa de força, de alegria, a gente precisa enxergar tudo isso, e tudo isso está no amanhã. Tudo isso está preparado, dia após dia. Deus prepara uma maleta. Lembra os filmes de super-heróis que a gente assistia na nossa infância? Tinha assim aquelas... Não, você sabe disso. Tinha o tal do cinto de utilidades, hein? Tinha cinto de utilidades, tinha a maleta que tinha tudo para tudo. Sempre tinha alguma coisa pronta na mão para poder atender alguma necessidade. Olha aí, tá vendo? Viu que tem gente que assistia? Viu aí? Deus prepara todos os dias para que a gente possa ter tudo que a gente precisa. E se nós cuidarmos de não matar o dia, vai tudo dar certo. Então diga para quem está do seu lado, diga assim: ainda não acabou. O texto fala, em Marcos capítulo 1, versículo 41, o texto fala que movido de uma compaixão, uma grande compaixão. Sabe que compaixão, o sentido de compaixão não é como algumas pessoas pensam, que é como se fosse pena. Jesus não teve pena daquele homem. Jesus teve compaixão. Compaixão é um estado de piedade tal, que é comparado, para você entender, é comparado com alguém que se posiciona na mesma condição, no mesmo degrau que aquela pessoa que é o alvo da piedade, que é o alvo da compaixão. Então não é pena, porque pena é quando alguém olha para uma pessoa numa condição como estava aquele leproso e apenas dispensa sobre ela coitado. A vida daquela pessoa continua a mesma. Quem disse coitado, continua a mesma. Diferente de quem tem compaixão. Quem tem compaixão, quem exerce a piedade, se rebaixa até a condição daquela pessoa. O que Jesus fez tendo compaixão daquele leproso foi se colocar como alguém que estivesse naquela mesma situação. Não era coitado, chega para lá, pode ficar aqui, mas não chega tão perto assim, vamos manter uma distância, pega a fita métrica para a gente garantir aqui a distância regulamentar. Não é, Jesus, ele agiu com piedade. Jesus se posiciona na mesma condição daquele homem, a ponto de sentir a mesma angústia, a mesma dor da alma que aquele homem sentia, por estar vivendo aquilo que não era para ele. Tem coisas que a gente vive na vida que não é o que Deus tem para nós. É como se sua alma gritasse. A sua alma, ela pode estar gritando agora, ela pode estar gritando já há algum tempo, ela pode continuar gritando daqui para frente, dependendo da posição de cada um, mas ela diz respeito exatamente ao desenquadramento, ao fato de estar fora de encaixe. Fora de encaixe. Você entende bem como é fácil entender essa coisa de estar ou não fora de encaixe? Porque, por exemplo, se você calça um sapato e esse sapato é menor do que o tamanho do seu pé,
Para alguém de fora vai parecer que é um sapato lindo, mas o seu dedo não aguenta, tá latejando assim, ó, não suporta. A primeira oportunidade que você puder jogar aquele sapato para cima e liberar o pé, você vai sentir o conforto de ter a sua condição normal restituída, restaurada. Quando alguma coisa está fora de posição, é isso que acontece. É dor, é sofrimento, é angústia. É o sapato pequeno para o pé grande. Pode ser o sapato grande também, o pé pequeno, tá? Do mesmo jeito. Aí o sapato vai ficar sambando, vai fazer calo no calcanhar, vai ficar saindo, a pessoa vai e tropeça. Jesus não só permite que aquele homem se aproxime, mas Jesus, ele se posiciona com compaixão. Isso é o que acontece na vida de alguém que sabe que tem uma história nova, tem uma história diferente a ser contada. E eu quero dizer isso para você. Tem algo diferente, algo novo de Deus para a sua vida. O que aquele homem precisava, ele encontrou quando ele se depara com Jesus Cristo. Jesus estende a mão sobre ele, diz para ele: eu quero te curar sim, então seja curado. Eu quero te restaurar sim, seja restaurado. E o texto fala que aquele homem, ele foi purificado daquela lepra. Ainda não acabou. Ainda não acabou para os seus sonhos, ainda não acabou para os seus projetos, ainda não acabou para os seus planos, ainda não acabou. Mesmo que de repente você esteja pensando que nada mais acontece, que nada muda, nada se transforma, não tem nada para ser feito de forma diferente, mas eu quero dizer para você que ainda não acabou. Até o momento em que você se encontrar com Jesus Cristo e saber dele qual é a vontade dele, porque quando ele fizer isso, quando isso se estabelecer, isso for consumado, ali você vai entender que ele tem projetos construídos para a sua vida. Amém?